Aguentei humilhação calada por anos, e eles não imaginavam como isso ia terminar. Tenho 50 e poucos anos. Já passei a vida inteira lavando pratos, varrendo cantos que ninguém via, ajeitando casacos molhados sobre cabides tortos antes que alguém reclamasse do cheiro. Sou aquela que sempre apareceu quando precisava, para esfregar a panela que ficou por horas no fogo, para dobrar a roupa que acabou de sair da máquina, para ouvir reclamações que nunca pediram desculpas. Me chamavam para cuidar da casa dos outros, e eu cuidava também da casa que era minha, mas só na prática. No sentimento, eu era serviço. O cheiro de canela vinha do reino das minhas memórias. A avó colocando pauzinhos na panela quando chovia, a mãe passando lenço quente no peito da criança doente. Hoje, na minha casa, canela era o que eu usava para disfarçar o mofo nas janelas, um truque barato para fingir que havia aconchego. A mesma canela que eu espirrava no chá quando chegava em noites de frio, com o casaco molhado encharcando o tapete da sala, porque ninguém me dizia, fica, toma um banho quente. Eu só tirava o casaco, pendurava e começava a tarefa seguinte. Casei com Antônio cedo, tinha 28 anos quando nos unimos por papel e promessa. Ele tinha o prêmio que toda família pequena quer, emprego estável, mãos largas para consertar coisas, uma risada que fazia a mãe dele sorrir com orgulho. Era o tipo de homem que segurava a segurança material como se fosse um troféu. Nos primeiros anos aquilo bastou, ou eu pensei que bastasse. A cozinha cheirava a café e a esperança. Ele dizia que eu era boa dona de casa, uma expressão que soava como aplauso na boca dele, mas aos poucos virou rótulo, boa dona de casa, como se eu fosse um objeto que cumpre função. As humilhações começaram pequenas, quase imperceptíveis. Um comentário no jantar sobre eu ter colocado sal demais, um olhar atravessado quando eu interrompia a novela para dizer que Amanda estava doente, uma piada diante de amigos sobre minha mulher que sempre ajeita as coisas. Eles riam, eu sorria. Voltei a ser professora de silêncio. Foram anos colecionando vergonhas miúdas que se instalaram como poeira entre móveis caros. Quando Amanda nasceu, 4 anos depois, o espaço que eu tinha já estava dividido entre fraldas, mamadas e a necessidade de manter tudo aparente. Ser mãe me deu outro mapa de responsabilidades. Não podia sumir. Não podia errar de forma que a escola comentasse. Não podia chorar demais porque a filha precisava de força. Amanda trouxe luz e me derrubou ao mesmo tempo. Um amor que me fazia querer ser melhor e ao mesmo tempo me colocava diante da impossibilidade de exigir presença de quem devia ser parceiro. Antônio continuava pagando contas, levando o nome da família a reuniões, trazendo presentes por datas especiais. Mas depois de meias palavras e olhares longos no sofá, eu entendi que havia ali um descompasso irreparável. Trabalhei como doméstica fora de casa desde antes de nos conhecermos. Limpar a casa dos outros virou habilidade e profissão. Era ir e vir entre 2 casas, uma que eu cobrava para ficar limpa e outra que eu tentava manter de pé com o que sobrava de mim. Isso moldou meu modo de ser. Aprendi a desaparecer, a não atrapalhar. Mantenha a paz, repetia para mim mesma quando Antônio resmungava por uma toalha fora do lugar. Mantenha a paz. Sentava e guardava a vontade de rebater. Ele era o provedor, eu era a ajeitadora do ambiente, e essa linha invisível foi me empurrando para um canto. Não foi um único gesto que me empurrou, foi uma soma de vazios. Foram anos de ser vista apenas como quem cumpre funções, de escutar ordens e de receber olhares que mediam o valor do meu trabalho doméstico. Havia escondido naquele silêncio um exílio de reconhecimento. Eu precisava ser vista como pessoa, não como equipamento. O encontro com Ricardo foi tão simples que quase não dá para chamar de encontro. Foi uma participação discreta do destino numa cena do dia a dia. Ricardo morava 3 portas adiante, um homem de idade parecida com a minha, trabalhador, que também tinha o dom de notar coisas. O primeiro contato aconteceu por causa de um gato. O bichano do vizinho, que gostava de se aventurar nas figueiras do nosso muro, ficou preso entre galhos e uma sacola de compras que eu vinha carregando.
Eu estava com as mãos ocupadas, o casaco molhado da chuva que caíra minutos antes pingando no cimento e Amanda no colo, com o lenço na cabeça porque estava resfriada. Lembro da cena como se fosse um filme parado, o pólen espalhado no ar quando mexi na figueira, a sensação da canela no chá que eu ainda segurava e o som do miado que se tornou agudo. Ricardo apareceu, calmamente. Não fez cena. Tirou o gato com uma destreza silenciosa e devolveu o animal com um gesto simples, um sorriso genuíno que parecia me reconhecer de verdade. Você está sempre ocupada, disse ele, sem julgamento, só observação. Não era condescendência, era presença. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia reparar em como eu andava cansada, no jeito que segurava Amanda, na água que escorria do meu casaco. Os gestos de Ricardo foram pequenos no começo. Trazer uma caixinha de remédio quando soube que Amanda estava com febre, ajudar a recolher as sacolas quando o elevador ficou preso, uma mensagem às vezes perguntando se eu precisava de algo. Ele não vinha como quem pretende substituir, nem prometia salvar. Era a atenção. E a atenção, quando se está esvaziada por tanto tempo, tem o peso de afeto. Eu sentia que podia respirar um pouco mais quando ele estava por perto. Não quero romantizar o que aconteceu depois. Não foi um filme de amor. Foi humanamente complexo. Um desejo de ser reconhecida que encontrou eco em outro olhar. Havia culpa, e eu admito isso sem rodeios. Havia também a sensação de que, pela primeira vez em anos, alguém me olhava sem perguntar quanto eu ganhava, sem me confundir com a função que eu desempenhava. Um beijo veio num domingo chuvoso, na varanda de um prédio de fundos, com o gato observando de longe e o casaco molhado ainda dobrado no banheiro. Foi rápido, cheio de pressa, e ao mesmo tempo carregado de tudo que eu havia acumulado. Carência, necessidade, raiva de mim mesma por ter permitido que a carência crescesse. O beijo veio com culpa e alívio na mesma respiração. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia que aquilo traria consequências. Não tentei justificar. Assumo a parte que me cabe. Fui até onde minhas falhas e minhas vontades me empurraram. Mas também não posso omitir que havia um vazio que me convidava a preencher. Foi uma escolha equivocada, humana e dolorosa. Por meses, escondi as mensagens. Era uma rede de conversas que para mim salvava noites. Ricardo dizia coisas que ninguém mais dizia. Que eu era forte, que a casa ficava melhor quando eu sorria, que meu filho tinha um olhar vivo. Pequenos elogios, sim, e isso parecia rimar com respeito. Mas respeito não se compra com palavras bonitas, quando o mundo real te diminui em pequenos gestos. Até o dia em que Antônio encontrou o celular. Ele estava numa manhã de sábado, revendo contas, lembrando-se de pagar o conserto do carro, quando o aparelho vibrou com uma notificação. Não sei dizer se foi descuido de minha parte. Talvez tenha deixado o celular na sala, talvez meus dedos tenham errado. O fato é que a tela exibiu uma conversa, e o que era privado transformou-se em público, com a rapidez com que uma vela pode incendiar o quintal seco. A cena da descoberta é algo que carrego como ferida visível. Antônio leu as mensagens na frente de Amanda. Lembro do modo como ele segurou o papel que eu deixara sobre a mesa, uma conta, 2 contas, bilhetes jogados, e como o rosto dele mudou de indiferente para cortante em segundos. Ele não falou muito. Não precisava. Havia tanta decepção comprimida que as palavras rasgavam o silêncio sem precisar ser pronunciadas. Amanda estava lá, segurando o ursinho que sempre a acompanhava, sem entender direito o que acontecia, e eu senti o mundo reduzir-se à dimensão exata do meu erro. A humilhação veio logo depois. Antônio não fez teatro. Foi algo mais devastador, porque foi real e seco. Chamou vizinhos, falou em voz alta, citou trechos das mensagens como quem dá a sentença. A palavra traição soou no corredor como se fosse uma sentença pública. Os olhares dos vizinhos se voltaram, e eu percebi que a linha que me separava da pessoa humana havia se tornado quase invisível. Muitos me olhavam como se eu fosse transmissora de uma doença, outros com espanto moral, alguns com aquele falso zelo que a comunidade costuma reservar para casos que alimentam fofoca. A igreja, que antes me cumprimentava com um sorriso rápido, daqui a pouco teria assunto para as rodas. Amigos começaram a fazer silêncio.
Aquela mulher que sempre marcava presença nas reuniões de bairro passou a evitar o elevador quando eu entrava. Dona Rita, uma amiga de longa data que me trouxe bolos quando Amanda nasceu, ficou em dúvida: se aproximar e consolar ou guardar distância para não se meter em confusões. No fim, o que começou na minha sala, com um celular exposto, espalhou-se como rumor. O pior não foi só o escárnio público, foi a forma como Amanda começou a ser protagonista de conversas de pessoas que antes me sorriam no portão. Vi o olhar da filha se tornar cauteloso. Em casa, as refeições ficaram mais curtas. Os vizinhos me olhavam de um jeito que eu não reconhecia mais como humano. Em alguns momentos senti o peso do julgamento coletivo de forma física, como se carregasse uma camisa molhada e o frio do casaco permanecesse em mim mesmo quando o tempo já estava quente. Ricardo soube da descoberta quase imediatamente. Não sei como chegou a saber. Houve rumores de que alguém o viu conversando com um amigo na rua, que o telefone tocou, que ele atendeu e ficou pálido. Ele apareceu na nossa frente com olhos cheios de promessas. "Eu vou sair daqui por você", disse, como se a vida pudesse ser tão simples. Prometeu mudar de cidade, prometeu arrumar um trabalho que pagasse mais, prometeu tirar-nos daquele lugar. Havia pressa na voz dele. Eu queria acreditar. Precisei acreditar. Fui tomada por um impulso antigo de fuga. Se o olhar dos outros já havia me reduzido, talvez sumir fosse a alternativa menos dolorosa. Mas promessas são fáceis de fazer quando a coisa é feita de palavras. Quando o assunto chega à prática, surgem os limites. Ricardo tinha medo de perder a estabilidade, de enfrentar a família dele, de ficar sem rede. Todas as desculpas apareceram em conversas noturnas que pareciam decisões planejadas, mas que, no dia seguinte, desmanchavam em hesitação. "Me espere só mais um mês", ele dizia. E eu, que sempre esperei meses, quis acreditar que a espera seria curta. Enquanto isso, do outro lado da casa, Antônio organizava bagagens de silenciosa indiferença. Não havia gritos agora, havia logística. Fez anotações sobre contas, sobre a divisão de móveis, sobre como ficaria a casa e onde Amanda dormiria nas próximas semanas. A prática da separação começou a tomar forma. Documentos, nomes, valores. No meio desse emaranhado de papéis, senti de novo a vida reduzida a papel e função. Não era nem o corte definitivo, era o cálculo da minha expulsão social. Eu, que havia cuidado da casa, agora precisava provar que tinha direito a assentos na minha própria vida. As pessoas começaram a escolher lados. Alguns se aproximaram para aconselhar com frases prontas. "Você ainda tem tempo de consertar. Pense na Amanda antes de fazer besteira." Outros, mais frios, comentavam as falhas como quem discute um caso de novela. Eu sentia uma solidão que outrora eu temera, e agora encarava como consequência. Entre as promessas falhas de Ricardo e as formalidades de Antônio, havia uma encruzilhada que me fez olhar para dentro com mais severidade do que jamais imaginei. Não cheguei a correr com Ricardo naquela semana. Havia medo de transformar um gesto impensado em mais dor para Amanda. Havia também um entendimento tardio e cruel de que trocar um cárcere por outro nunca me libertaria. A opção de doar minha liberdade ao olhar de outro homem parecia uma repetição do padrão que me fizera aceitar tanto descaso. Ricardo era afeto e também insegurança. Antônio era omissão e uma ilha de estabilidade. Em qual lado eu cabia? Em nenhum e em ambos, talvez. A comunidade continuou a murmurar. Amigos desapareceram. A igreja fechou portas em conversas sussurradas. E eu, que por anos trabalhei com mãos calejadas para manter cantos limpos, senti que a sujeira que agora me envolvia era outra. Era a sujeira da reputação que se cola na pele e que é difícil de enxaguar. Havia dias em que me enxergava no espelho e via a mulher que ninguém mais olhava com ternura. Outras vezes via apenas a mãe que precisava ser firme por Amanda. Entre essas tardes, contei as moedas que sobravam no bolso, porque agora planejar o dia a dia deixou de ser só sobre limpar, e passou a ser também sobre sobreviver financeiramente. Dona Rita tentou me segurar. Vinha com um bolo, sentava, colocava a mão no meu ombro e dizia: "Você tem competência, menina. Não deixe que isso seja o fim." Era uma mão estalando do esforço e da idade, com cheiro de bolo e sabedoria envelhecida.
Falamos sobre procurar um trabalho com carteira assinada, sobre cursos que disse ter encontrado uma vez na igreja. Eu queria acreditar que era possível reconstruir sem me apoiar em promessas de homens, mas a prática da reconstrução assusta. É preciso tomar atitudes que envolvem planilhas, agências, encontros com pessoas que não te conhecem. É colocar o orgulho numa prateleira e pedir ajuda. Eu não estava acostumada a pedir. Amanda, por sua vez, reagia de formas que me dilaceravam. Houve dias em que ela me olhava com raiva e não me abraçava. Outras vezes vinha à cozinha, pegava minha mão e dizia coisas pequenas, como: "Mãe, o ursinho está com fome." E eu ria, como se aquele gesto fosse cura. Foi o olhar dela que me manteve em pé algumas manhãs. Ela precisava de estabilidade e de respostas, não de promessas. E eu aprendi, mesmo em meio a erros, que mãe não é rótulo, é prática diária de presença, mesmo quando o coração pede para fugir. Numa tarde, depois de um silêncio que pesava como chumbo, Ricardo veio até a casa e bateu na porta. Eu estava na cozinha, lavando a louça, sentindo o calor das mãos que se acostumaram a limpar, quando ouvi o som da campainha. Abri a porta com o avental ainda em volta da cintura, o casaco molhado pendurado por dentro do armário, e encontrei-o ali, com a cara da contrição e a mochila vazia nas costas. Ele dizia que não podia mais postergar, que tinha conseguido um trabalho na cidade vizinha, que precisava de mim. As palavras vinham apressadas, como se ele acreditasse que conseguiriam colar os pedaços quebrados com pressa. Dentro de mim algo tremeu. Era a vontade de crer que aquele gesto poderia ser a saída. Também era o medo de repetir a história de depender de outro homem para me sentir inteira. Ricardo olhava para Amanda como se ela fosse a prova viva do que valeria a pena todo o risco. Eu queria dar à filha uma vida sem sussurros de rua, sem cochichos na escola, sem perguntas que não deveria responder. Mas fugir com Ricardo me deixaria com outra conta a pagar, a dívida de ter trocado a minha autonomia por um novo começo incerto. E foi ali, nesse ínterim entre a porta e a cozinha, que eu senti o ponto exato em que minha história resolveu pesar. Havia escolha, sim, mas cada escolha tinha preço. Havia também a necessidade de não mais se anular em nome de um medo de estar só. Nunca me imaginei sozinha como um castigo. Sempre pensei que a solidão poderia ser também um espaço de recomposição. Ainda assim, a ideia de ficar sem segurança financeira, de ver minha filha pagar o preço pela minha decisão precipitada, me congelava. Quando Ricardo saiu, ele deixou no ar promessas e uma estranha sensação de abandono. Alguém que diz que vem e não volta. Alguém que promete e depois recua. As promessas se tornaram ecos. Antônio, por sua vez, passou a falar menos e a calcular mais. A casa virou um campo de medidas. Quem ficaria com o quê? Como dividir o tempo da filha? Como separar pratos e roupas? A vida prática ganhou mais espaço que a vida afetiva. Os sentimentos foram empurrados para cantos que ninguém mais visitava. Fiquei nos dias seguintes entre a tentação de partir e a necessidade de me firmar. Fui varrendo a sala, ajeitando os estofados, dobrando as toalhas com cuidado quase obsessivo, como se a ordem pudesse devolver algum senso de controle. À noite, sentava com Amanda, lia histórias que muitas vezes já tinha contado, e me pegava pensando que a reconstrução não começaria com uma fuga. Começaria com decisões práticas e com a disposição de aprender a fazer dinheiro meu, de ganhar algo que me desse uma base estável. Não encontrei logo a coragem de pedir ajuda formal. Havia vergonha, havia também a sensação de que procurar terapia implicava admitir fraqueza num ambiente que prefere julgamentos rápidos. Mesmo assim, guardei na mente a voz de Dona Rita e sua convicção de que eu podia aprender novas coisas. Foi o suficiente para, aos poucos, começar a imaginar uma planilha, contas, possibilidade de trabalho extra, quem poderia me ajudar com Amanda quando eu fizesse cursos. Planejar foi o primeiro ato de autonomia que cometi consciente. E foi ao planejar que comecei a enxergar as marcas que o silêncio deixara no corpo. Insônia, dor nas costas, um lenço sempre pronto para esconder um choro que teimava em vir. Eu não podia fingir mais que nada havia acontecido. O que vinha a seguir exigia enfrentar a cidade inteira que sussurrava sobre meu erro, falar com pessoas que considerei amigas e aceitar que caminho de volta poderia ser mais longo do que qualquer estrada. Aquela noite, deitada, senti o casaco molhado do último encontro ainda na memória. Um símbolo, talvez, de como a água que tomamos na vida às vezes nos invade por surpresa. Pensei em Amanda,
e no fato de que, acima de tudo, precisava construir um presente para nós duas que não dependesse do olhar de nenhum homem. Pensei também em como seria duro, mas vi que a dor poderia tornar-se argumento a favor da minha reconstrução. No dia seguinte, ouvi o barulho da igreja ao longe, as vozes na rua que comentavam, e senti que precisava tomar uma decisão que não fosse só de coração. Precisava de um plano. Resolvi que antes de qualquer fuga, iria conversar com Dona Rita, procurar um curso, abrir uma conta só minha. Precisava de passos concretos. E ainda que o peso do julgamento me seguisse, eu sabia, com uma clareza dura, que se fizesse algo teria de ser por mim e por Amanda, e não por qualquer promessa alheia. Foi assim que a história começou a se dividir. Por um lado, o passado que pesava com suas humilhações e segredos, por outro, a chance de aprendizado em meio à própria falha. Eu não estava pronta para remendos fáceis. E naquela tarde, quando segurei a caneca de chá e senti o cheiro de canela, percebi que a reconstrução da minha vida poderia começar ali, na cozinha, com um gesto simples. Assumir que eu merecia mais do que ser tratada como despesa. Merecia ser tratada como gente. Se você aí do outro lado se identifica com esse lugar de silêncio e medo, comenta de qual cidade nos acompanha. É bom saber que a dor não circula só em mim. A porta da frente batia quando menos esperava. Era como se a casa soubesse que o momento de decidir havia se aproximado. Antônio entrou com papéis e uma frieza que doeu mais do que qualquer grito. Ricardo ligou, dizendo que não podia partir naquele instante. Eu senti o chão tremer sob meus pés, não por terremoto, mas por escolhas que precisavam ser feitas. Ainda não sabia se sairia com ele, se ficara, se enfrentaria as contas sozinha. Só sabia que ali, naquele entre-lugar, algo definitivo se formava. O rumor da cidade subia como pólen no ar, invisível, pegajoso, e me lembrava que qualquer passo teria consequências. Abri a geladeira, peguei um pote de margarina e encarei o reflexo na porta metálica. Uma mulher que tinha cuidado da casa de muitos e que agora precisava aprender a cuidar da própria vida. Era hora de começar a contabilizar não apenas o que eu dava em afeto, mas o que eu precisava receber para viver com dignidade. Antigo costume de me anular assassinava possibilidades. O novo me exigia coragem. A escolha já não era entre dois homens, era entre continuar a ser objeto de troca ou assumir a responsabilidade de reconstruir. Ricardo apareceu mais uma vez naquela noite. Bateu na janela do quintal. Amanda, dormindo, nem imaginava que sua mãe estava prestes a enfrentar mais uma encruzilhada. A mão dele no vidro parecia fazer a pergunta que eu não conseguia responder em voz alta. Por trás daquela pergunta, havia promessas e também incertezas. Atrás de mim, a sala parecia menor do que sempre fora. A cidade inteira parecia segurar a respiração. Os próximos dias prometiam mais barulho.
telefonemas, decisões e a inevitável repercussão social. Mas havia também uma semente de possibilidade, um entendimento de que estar só, sendo escolha, é melhor do que viver presa num lar que a sufoca. Antes de fechar a janela naquela noite, olhei para Amanda dormindo e percebi que, qualquer que fosse o caminho, eu precisava aprender a me levantar com dignidade, não para ser julgada menos, mas para viver mais. Na manhã seguinte, iríamos enfrentar juntos as vozes da cidade, e eu não tinha mais intenção de me calar como antes. Inscreva-se e compartilhe esta história. Se estiver vivendo situação parecida, procure ajuda profissional e redes de apoio. A jornada é difícil, mas não precisa ser solitária. A chuva parou e o casaco pendurado no armário ainda pingava. Lá fora, a figueira soltava pólen como se a vida continuasse independente dos nossos erros. Eu sabia que havia muito por vir. Papéis a resolver, conversas dolorosas, olhares que teriam de ser enfrentados. Sabia também que o que me aguardava não era um castigo, mas a oportunidade de reconstruir algo que pertencesse somente a mim. E por mais incerto que fosse o caminho, eu já havia começado a andar. Os papéis foram assinados num fim de tarde que cheirava a chuva parada. Antônio levou consigo algumas caixas, as ferramentas que sempre guardara na garagem e um silêncio que pesava mais que qualquer grito. A casa perdeu espaço aos poucos, primeiro um cômodo, depois a rotina que o nomeava. A partilha foi mais prática do que dramática. Havia números, chaves, horários. Amanda ficou comigo em princípio. A escola era daqui. Os vizinhos já sabiam dos nossos horários. E foi bom, porque a rotina continuou a existir em peças mínimas. Levar a filha ao colégio, cozinhar, arrumar os sapatos. Os dias foram se transformando em pequenas tarefas que me ajudavam a não desmoronar. Havia ainda o sentimento de traição, a vergonha, o burburinho nas esquinas, mas também havia aquela necessidade concreta de ganhar. Voltei a oferecer meus serviços fora de casa com mais frequência, faxinas, algumas horas de cuidados para quem precisava, e pela primeira vez desde que fui contratada por aqueles que chamavam minha casa de lar, comecei a cobrar um preço digno para o meu tempo. Gastei horas conversando com Dona Rita sobre como abrir uma conta que fosse só minha. Ela foi minha bússola prática, seguiu comigo em agências, anotou telefones de cursos e fez mais do que incentivou. Veio comigo quando precisei de coragem. Comecei um curso de costura recomendado por ela. Era um grupo pequeno, mulheres de idades variadas, e o cheiro de tecido me deu um tipo de calma que a casa não conseguia mais oferecer. Aprendi a medir, a refazer costuras que muitos julgavam impossíveis, e no fim de cada aula eu levava um pedaço de prova do meu trabalho. Uma toalha bordada, um acabamento melhor. Com o tempo, as pequenas encomendas começaram a chegar. Uma bainha aqui, um concerto acolá. Anotei tudo numa caderneta velha, fiz uma planilha tosca com lápis e borracha, calculei preços, entendi que minha renda podia crescer se eu fosse metódica. Era pouco no começo, mas era meu, e isso me fez respirar de outra maneira. Enquanto isso, Amanda viveu o seu processo. As primeiras semanas foram de silêncio entre nós, comidas sem palavras e olhares que procuravam entender. Houve um período em que ela me evitava, deixava os brinquedos espalhados, fazia birra quando eu tentava abraçá-la. Eram rejeições que cortavam e também me lembravam de que eu precisava existir por ela, não por aprovação. Falei com psicólogas escolares, participei de uma reunião onde uma professora disse, com calma, que crianças repetem as emoções dos adultos. Ouvi aquilo como advertência e promessa. O que eu fizesse agora afetaria o modo como ela aprenderia a confiar. Foi em uma tarde de chuvisco que Amanda sentou no meu colo sozinha. Tínhamos acabado de ver um filme antigo e ela veio com o ursinho remendado e a voz pequena. Mãe, eu sei que você errou, mas eu gosto quando você canta. Naquele instante o peito apertou de modo que não coube em palavras. Pedi desculpas a ela, não explicando tudo, porque nem toda ferida precisa de detalhe. Pedi desculpas por tê-la exposto à confusão, por ter permitido que promessas alheias nos deixassem vulneráveis. Ela ouviu, e foi o começo lento de uma reaproximação. A questão financeira, contudo, não se resolveu por afeto. Havia contas, exames, roupas para trocar, a gasolina da busca por trabalho.
Uma vez contei as moedas no fim do dia e senti um desespero que vinha acompanhado de uma clareza. Se eu não cuidasse da minha economia, ninguém o faria por mim. A primeira iniciativa foi simples: abrir uma poupança com os trocados das faxinas. Depois vendia um jogo de toalhas que eu mesma fiz. Lembro do calor na mão quando peguei os primeiros R$ 50 daquele dinheiro. Era pequeno, mas parecia uma conquista de outra vida. Coloquei-os num envelope marcado Amanda e senti que estava plantando algo que não seria fácil de derrubar. As entrevistas de emprego vieram com sua própria humilhação e coragem. Havia dias em que eu saía cedo, com o casaco ainda pingando do último aguaceiro, e caminhava por ruas que sabiam meu nome. Em algumas entrevistas escutava o mesmo silêncio sobre meu currículo. Doméstica, 50 e poucos anos, e olhos que calculavam quanto ainda eu poderia oferecer. Em outras, as pessoas olhavam com estima. Uma delas me deu um contrato de trabalho por dias, com carteira assinada. Foi só um começo, mas naquela semana recebi meu primeiro salário de carteira cheia desde antes do casamento. Chorei com Dona Rita quando depositei o comprovante na mesa dela. Ela bateu no meu ombro e sorriu como quem compartilha uma vitória de filha. Ao mesmo tempo, a cidade não esqueceu. Havia conversas abafadas na padaria, algumas prateleiras que pareciam virar de mim quando eu entrava, e olhares curiosos. Aprendi a não reagir com a exposição. Cada comentário ganhava um silêncio meu, uma recusa. A reconstrução não se fazia com confrontos públicos, mas com trabalho direto, com fazer o que precisava ser feito de forma consistente. A planilha cresceu, com entradas e saídas. Aos poucos, cobri uma parcela do aluguel, paguei uma conta médica atrasada e ainda comprei um retalho de tecido que seria a peça de um futuro pedido. Foi ali, entre costuras e contas, que reclamei de uma dor que vinha se tornando habitual. No princípio, achei que era tensão, cansaço. Atribuía ao peso dos sacos que levava nas caminhadas para buscar serviços. A dor piorou, espalhando-se pela mama esquerda numa noite em que eu abri a geladeira e senti uma pontada. Não quis ir logo. Havia medo e também aquela velha mania de priorizar. A dor de hoje podia ser remendada, assim eu pensava. Mas Dona Rita insistiu. Vai, minha filha, não brinca com isso. E fui. O consultório cheirava a desinfetante e a papel. A médica teve um modo sério, mas gentil. Pediu exames, ultrassom, mamografia. Na sala de espera observei minhas mãos. Mãos que já lavaram tanta louça, que já varreram tantos cantos, que agora tremiam por nervosismo. Quando a biópsia foi marcada, senti a vida apertar de novo. Não me identifiquei com as personagens de novela que lutam espetacularmente. A luta era prática, cheia de papéis, com filas e horários. Amanda foi comigo ao hospital no dia da biópsia. Ela segurou minha mão, pequena e firme, e disse uma coisa que guardo. Mãe, eu fico. A frase dela foi um remédio sem bula. O diagnóstico chegou com o frio de sempre. Palavras clínicas, um mapa de possibilidades, um plano de tratamento que parecia uma outra vida a ser administrada. Carcinoma, disse a médica com cuidado. Não vou detalhar os piores momentos porque o que me importa foi o modo como essa notícia reorganizou tudo. Aquilo que eu considerava urgente e consumidor de vida perdeu espaço para a urgência de viver com sentido. O câncer foi, paradoxalmente, uma clareza cirúrgica. Fez com que a separação entre o que era indispensável e o que era vaidade ficasse nítida. Não tenho vocação para heroísmos. Senti medo, raiva, revolta por ter que pagar por algo que veio sem pedir licença. Mas também me senti surpreendentemente calma em alguns instantes. A presença de Amanda, as mãos de Dona Rita enchendo a cozinha com sopa e com conselhos práticos, o apoio de uma enfermeira que me chamou pelo nome e não pela etiqueta do prontuário, tudo isso criou um suporte que não esperava receber. A comunidade que antes cochichava passou a trazer refeições. A igreja enviou uma cesta de mantimentos. Não porque as pessoas esqueceram que eu havia falhado, mas porque há ocasiões em que a compaixão quebra o ciclo do julgamento. Comecei o tratamento. Quimioterapia, consultas, dias de sono pesado. Algumas manhãs acordei com o paladar estragado, com o gosto metálico de um remédio que parecia roubar a cor do mundo. Perdi cabelo devagarinho. No início, escondia os fios no lenço.
Depois, deixei que caíssem. Cortei o cabelo curto num gesto simbólico de desapego. Foi um corte radical, feito pelas mãos de uma cabeleireira que me olhou com ternura e me deu um sorriso que lembrava barulho de panela. Ao ver meu reflexo naquele espelho, senti algo que misturava dor e leveza. Estava me despindo de máscaras antigas. O tratamento me deixou fragilizada financeiramente e fisicamente, mas também me abriu portas para redes que eu desconhecia. Grupos de apoio para mulheres em tratamento, oficinas de arte para pacientes oncológicas e uma terapeuta que me ajudou a mapear sentimentos que eu carregava como móveis velhos. Nas rodas de apoio, houve partilha que me surpreendeu, histórias de traições, de abandono, de reconstrução. Ouvir mulheres que contavam suas experiências com franqueza me ajudou a não reduzir minha vivência a um único erro. Ali, pude nomear a vergonha sem ser definida por ela. Foi numa dessas oficinas, de pintura em aquarela, que encontrei um espaço de reconstrução inesperado. A tinta corria como se fosse linguagem, e eu aprendi a transformar a dor em manchas que aos poucos se organizavam em paisagens. Pintei uma série de horizontes marcados pelo pólen da figueira que sempre atravessava minhas memórias. Coloquei lá o casaco molhado como traço, não como peso. Pintei Amanda correndo num campo de retalhos. A professora elogiou de forma prática, sugeriu que eu participasse de uma feira local de artesanato. Aceitei por curiosidade e por impulso. No dia da feira, empilhei minhas toalhas bordadas, meus pequenos quadros e um estojo com cartões feitos à mão. Sentar ali vendendo algo que carregava meu suor e minhas histórias foi como reparar uma lacuna. Uma senhora comprou um quadro pequeno, outro cliente encomendou uma toalha bordada com canela. Sim, escrevi canela num cartão como referência ao cheiro que habitava minhas memórias. E juntei aquele dinheiro ao envelope que mantinha para Amanda. Quando recebi meu primeiro pagamento por um quadro, senti que parte de mim havia voltado a existir como produtora, e não apenas como reprodutora de afeto doméstico. A visibilidade que ganhei com as vendas trouxe também olhares novos. Havia quem me conhecesse pela fama do escândalo, mas agora vinham outros para perguntar sobre técnicas, sobre onde aprendi a costurar. A cidade começou a me reconhecer por algo além do tropeço. Isso não apagou o passado, apenas adicionou camadas. A cada pagamento eu refazia uma parte da planilha. A cada elogio, eu colocava um risco de caneta na coluna das pequenas vitórias. Amanda passou a me ver em outra luz. Um dia, depois de uma sessão de quimioterapia particularmente difícil, ela entrou na sala com 2 copos de suco e disse: "Mãe, eu queria pedir desculpas pelas vezes que te ignorei." Não foi um pedido formal, foi um gesto simples, puro da infância. Abracei-a e chorei. Depois, com a voz baixa, disse que eu também tinha coisas a explicar. Tivemos conversas longas sobre limites, sobre perdão, sobre a responsabilidade de escolher. Aos poucos, reconstruímos a confiança em atos, presença, leitura conjunta antes de dormir, listas de supermercado feitas a 2 vozes. A retomada não foi instantânea, mas sólida. Com o passar dos meses, os exames começaram a dar sinais mais favoráveis. Não vou fingir que tudo virou festa. O medo sempre espreitava, como sombra de nuvem. Havia dias em que a fadiga tomava conta e eu me perguntava se valia a pena lutar. Mas havia também dias claros em que eu percebia que a vida vinha com pequenos presentes: o sabor de um suco, a cor de uma aquarela, a mão de Amanda segurando a minha. Nessas manhãs, o que antes parecia um desfecho inevitavelmente trágico ganhou um sentido de construção paciente. A terapia foi um instrumento decisivo, não porque consertou tudo de uma sentada, mas porque me ensinou a escutar minhas escolhas sem me dissolver nelas. Aprendi a separar remorso de vergonha, culpa de responsabilidade. A terapeuta dizia com muita paciência que reconhecer o erro é diferente de permitir que ele nos defina para sempre. Trabalhamos técnicas para lidar com a ansiedade e com a sensação de exposição. Ela me orientou também na prática de escrever. A cada semana eu abria um caderno e colocava o que doía, sem censura. Escrever foi um processo de varrer a sujeira para fora e organizar o que restava.
As rodas de trabalho solidário que participei depois do tratamento me deram um papel novo: compartilhar experiências sem parecer dádiva. Em um projeto da ONG local, comecei a ensinar como costurar pequenos panos para campanhas. Ver outras mulheres ganhando autonomia com as mesmas técnicas me devolveu parte do que eu tinha perdido: a sensação de que minhas habilidades, antes invisíveis, têm valor público. Dona Rita vinha me visitar nessas oficinas, sentava e costurava ao meu lado, como se tivéssemos voltado ao tempo em que eu era apenas aprendiz e ela, mestra. Ríamos das mesmas piadas e a cumplicidade era remédio. A reaproximação com algumas pessoas da comunidade também aconteceu de forma prática. Alguns vizinhos que antes cochichavam passaram a cumprimentar com normalidade quando me viam vendendo na feira ou indo para as aulas. Não foram perdões espetaculares, foram gestos pontuais, meio tímidos, mas que juntos contribuíam para dissolver um pouco da sombra pública que me perseguia. Não esperei que o mundo inteiro me absolvesse. Aceitei pequenos passos de convivência que me davam mais espaço para respirar. Uma das cenas que mais me marcou foi quando Amanda levou a escola a uma peça em que nossos quadros ficaram expostos. Ela foi caminhar ao meu lado entre os pais, com um orgulho que eu não sabia ter o direito de sentir. Ver sua confiança de filha voltar era para mim um parâmetro para o quanto eu estava conseguindo recompor nossa relação. Em casa, as refeições foram voltando a ser momentos de conversa. Instalamos uma regra simples: um jantar por semana, em que falávamos só de coisas que nos alegravam. Era pouco, mas era um começo. O processo não apaga a responsabilidade que carrego pela traição. Ainda há dias em que revisito minhas escolhas e me pergunto onde poderia ter sido diferente. Não procuro desculpas, procuro entender. Parte do aprender foi confessar, pedir perdão e depois agir de modo a não repetir os mesmos padrões. A autonomia financeira ajudou nisso. Quando tenho meu próprio dinheiro, faço escolhas por nós e por mim sem depender de promessas. Isso fortalece meu limite, que antes se esvaía quando alguém olhava como se eu existisse só para cumprir uma função. Hoje, quando me olho no espelho e vejo os traços que a vida deixou, reconheço uma mulher que tem marca. As marcas não são só cicatrizes, são pontos de referência. Lembrei de usar a canela no chá, mas agora como memória e não como disfarce. Aprendi a cozinhar com calma, a dobrar a toalha de forma que seja parte do autocuidado, a pintar quando o mundo me pesa demais. As oficinas viraram trabalho, os trabalhos viraram renda e a renda virou liberdade para negociar com dignidade. Há dias em que a cidade ainda sussurra, e há dias em que recebo comentários afetuosos sobre um quadro ou uma toalha. Isso não faz apagar o que houve, apenas mostra que viver é aceitar um lugar complexo e multifacetado. Amanda e eu seguimos reconstruindo com passos concretos: terapia de vez em quando, conversas sinceras, economia compartilhada e, claro, diversão, porque ser mãe também é permitir-se rir e ser leve. Se eu pudesse deixar uma palavra, seria essa: responsabilidade com o próprio processo. Antes de trocar uma prisão por outra, entenda por que está presa. Procure quem pode ajudar. Escreva o que dói. Procure terapia, grupos e redes de apoio. Peça ajuda prática quando as contas apertarem. E quando estiver só, faça dessa solidão uma escolha, não um castigo. Estar só por decisão é diferente de estar encurralada por medo ou por promessa vazia. Não tenho receitas universais. O que compartilho é minha trajetória, de mulher que cuidou da casa dos outros e viu sua própria casa ruir, a alguém que aprendeu a faturar afeto com trabalho, a reconstruir vínculos com cuidado, a enfrentar a doença com apoio e a reaprender a si mesma através da arte. Hoje, meu trabalho tem nome, minha conta tem saldo que eu acompanho, e minha filha me chama de mãe com confiança renovada. Não prometo finais imaculados. Prometo a verdade de quem se levantou, juntou seus próprios retalhos e costurou um novo padrão. A vida seguiu, com contas, com consultas, com risadas e dias cinzentos.
E em tudo isso há algo que se manteve simples. Quando em dúvida, coloque a dignidade em primeiro lugar. Não ser tratada como despesa é um processo que começa por dentro e passa por escolhas práticas que ninguém fará por você. Hoje, quando passo pela figueira da rua e sinto o pólen no ar, lembro do gato observando, do casaco molhado e sorrio de uma forma contida. Eles não esperavam como isso ia terminar. Talvez esperassem que eu permanecesse imóvel, que minha história terminasse no mesmo estado de invisibilidade. Mas eu me movi. E mover-se, para quem antes só ajeitava a casa dos outros, é uma espécie de milagre cotidiano. Se este relato alcançou você de alguma forma, guarde que pedir ajuda é sinal de coragem, e reconstruir é um trabalho de paciência que vale a pena. Seguimos, com passos devagar e mãos que aprendem novos ofícios. E quando penso em tudo aquilo que um dia me fez sentir menos humana, agora respondo com a tranquilidade de quem tem contas e planilhas, entregas e exposições, e um coração que aprendeu a pedir perdão e a perdoar, começando por si mesmo.